Salmo de número 49, fala sobre a vaidade das riquezas. Fala sobre a esperança. Muitas pessoas colocam esperança em tantas coisas desse mundo, nas riquezas, nos diplomas, tantas coisas. Mas nós vamos compreender rapidamente que esse aviso é para todos, que a nossa esperança está em Deus. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: povos todos, escutem isto. Não é somente para a igreja, não é somente para um povo específico. O salmista relata para todos, povos todos, escutem isso. Dê ouvidos todos os moradores da terra, tanto os humildes como os poderosos, todos juntamente, os ricos e os pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos profundos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza? Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Porque vê-se que os sábios morrem, e que perecem também os tolos, os estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para os outros. Em seu íntimo, penso que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação, pelo contrário, é como os animais que perecem. Tal proceder é a tolice deles, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. O mundo dos mortos é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não tenha medo quando alguém enriquecer, quando aumentar a glória de sua casa, pois quando morrer, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele tenha se lisonjeado, e ainda que o louve quando faz o bem a si mesmo, irá juntar-se à geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O ser humano, revestido de honraria, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra lida nesta hora. E com o auxílio do Teu Espírito Santo, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A esperança talvez seja a emoção mais poderosa do coração humano. Segundo uma pesquisa, os psicólogos, por exemplo, reconhecem que sem esperança é impossível encarar o futuro. Aliás, tentar encarar seu futuro sem esperança é tentar levantar da cama sem esperança. Isso é impossível. Todos nós levantamos, tomamos algumas atitudes porque temos a esperança de algo, de alguma coisa. Temos a esperança de um dia melhor, a esperança de um trabalho abençoado. E afirma-se também que a esperança ela é fundamental na prevenção contra as doenças mentais. Que outra coisa também, a esperança, ela nos dá a resistência ao choque, pois quando ocorre uma catástrofe natural ou uma tragédia pessoal, sabemos que aqueles que acreditam firmemente que existe solução, experimentam a medida adicional na força para se recuperar das perdas, porque amanhã será melhor. Isso vai passar. Então, quando nós ouvimos isso, quando na Bíblia relata que o Senhor está conosco, que a nossa esperança ela precisa estar depositada em Deus. Quantas pessoas no tempo
da pandemia, no tempo mais próximo aqui, nós vivemos naquela tragédia de 2022, quantas pessoas dizendo, olha, há uma esperança, vai passar, você vai conseguir. Hoje, conversando com uma pessoa, ele disse, eu não consegui, eu ainda estou lutando, me prometeram uma casa, prometeram pagar minha casa, e até hoje eu não recebi nada, mas eu estou conseguindo pelo meu trabalho, porque Deus tem cuidado de nós. A esperança desse homem, a esperança dessa família, estava depositada em Deus. E nós, quando nós reconhecemos, amados, que a nossa esperança está em Deus, nós precisamos reconhecer que não é somente para aqui, para esta terra, é para a eternidade. Talvez o grande problema, um assustador, que a gente brincou aqui, você vai morrer, mas a sua esperança está nos seus negócios, nas suas casas, ou no seu patrimônio, no seu diploma. São coisas importantes, coisas que nos ajudam, que nos fazem influenciar a sociedade, porque nós somos instrumento nas mãos de Deus, e Deus nos dá essa oportunidade de estudar, de adquirir alguma propriedade, um veículo, louvado seja Deus, mas todas essas coisas irão passar. É interessante, se você tem um patrimônio, está no seu nome, quando você morre, automaticamente tem que passar para o nome de alguém, porque você não é mais dono. Mas o grande desafio que o salmista nos dá, e eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente, de que a diferença da esperança do ímpio e da esperança do sábio. É interessante, a gente tem visto isso nas lições de Provérbios, e nós encontramos isso no Salmo. O livro de Eclesiastes fala também sobre o tempo, que tudo é vaidade, Salomão, e parece que também esse Salmo também expressa algumas coisas sobre Salomão. E há três coisas que eu quero deixar rapidamente para os irmãos sobre a esperança, o aviso para todos, a esperança do Salmo, do sábio. O Salmo 49, ele trata de esperança, ele contrasta a esperança do tolo com a esperança do sábio. Tanto um como o outro tem esperança. A diferença é que a esperança do sábio jamais o decepcionará, jamais o deixará confundido. Porque a esperança do tolo, tendo enganado ao longo da vida, o destruirá eternamente. O tolo, ele espera apenas para esta vida, já o sábio, ele coloca a sua esperança em Deus para esta vida e para toda a eternidade. É interessante que quanto mais as pessoas buscam mais o interesse, as coisas materiais, querem se informar que é importante, mas esquecem do essencial, esquecem daquele que deu a vida, esquece daquele que dá sabedoria, esquece daquele que é soberano, esquece daquele que nos dá a oportunidade de deixar marcas nesse mundo de uma pessoa que tem uma intimidade com Deus. E aqui o autor, ele até relata que muitas pessoas colocam, né, a gente sempre vê ruas com o nome de pessoas que já partiram, não é? Eu me lembro que fui em duas organizações que colocaram o nome de um amigo, que hoje já não tem mais nem o nome mais nessa rua, nem o nome desse posto, não tem mais o nome dele, porque as coisas passam. Tinha um conceito muito grande na nossa cidade, todas as coisas passam, mas a sabedoria do sábio, a esperança do sábio, ela está depositada em Deus. Tudo que ele tem, tudo que ele possui, é para a glória de Deus, porque sabendo que a sua intimidade com Deus, no seu relacionamento com Deus, a sua esperança será para a eternidade. E o que temos preparado para a eternidade? Vivemos num tempo que as pessoas não têm tempo, as pessoas não têm interesse mais em buscar a direção de Deus, porque as coisas materiais, assim, as coisas terrenas, elas invadem todo o tempo. Essa semana eu fiquei muito feliz, eu recebi uma mensagem no celular dizendo o seguinte: você ficou 4 horas e alguns minutos, falou os minutos lá, 4 horas e minutos, você usou menos o celular, 4 horas e alguns minutos no mês passado. Eu falei, glória a Deus, porque nós precisamos ter mais intimidade com Deus. A nossa esperança está em Deus. Se a gente olhar para as coisas do nosso mundo, a gente vai ficar louco, a gente vai ficar desesperado. As pessoas, as informações, elas começam a nos incentivar a ter ódio, a vingança, a maldade.
E muitas vezes nós colocamos a esperança nessas coisas, aí vem as decepções. Mas Deus jamais irá nos decepcionar. Por isso a sabedoria do sábio é a esperança de que Deus nunca decepcionará. Quem entende isso terá encontrado a sabedoria. E as lições do sábio no Salmo 49 parecem um capítulo de Provérbios ou de Eclesiastes, mas o Salmo também se aproxima de Salomão quando reflete sobre a brevidade da vida e o erro de calcar a esperança em bens materiais, na glória dos homens. Em época de materialismo, como é a nossa, em que as pessoas colocam o significado da vida no ter e não ser, o Salmo é muito útil. O que se pode aprender sobre a esperança do sábio? Primeiro, a esperança do sábio é fundamentada na palavra de Deus. A palavra de Deus, meus amados, a esperança que não decepciona, são fundamentais não em nossos desejos, não em nossos pensamentos positivos ou subliminares de que tudo irá bem conforme os meus desejos. A esperança que não decepciona se fundamenta na palavra de Deus, na verdade revelada. Você vai ver isso nos 4 primeiros versículos do Salmo 49. Quando o salmista relata, porque todos, sem exceção, precisam da palavra de Deus. Cultos e incultos, ricos e pobres. A esperança da humanidade, sem exceção, deve ser calcada na palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus é para todos. E nós, como povo de Deus, precisamos ser sábios e ensinar as pessoas para que elas possam ter a esperança em Deus também para a eternidade. Porque nós planejamos para tudo, menos para morrer. E é uma rotina, vem tantas coisas boas, vem o crescimento, vem o desenvolvimento, vem a família, vem os pais, vem os irmãos, nos preparamos para a primeira creche, nos preparamos para os primeiros passos, nos preparamos para a primeira formatura, nos preparamos para o casamento, nos preparamos para tantas coisas. E é bom, são sentimentos bons, mas que passam. Eu me lembro que quando a Jerusa engravidou da Mariana, que emoção, que coisa maravilhosa. Eu fui lá no laboratório pegar o resultado do exame, deu positivo. Eu estava na primeira igreja na época e eu peguei a Kombi, eu fui pegar a Jerusa na escola, no trabalho, e eu liguei o alerta da Kombi, liguei o farol alto, liguei o para-brisa, saí buzinando, o pessoal, tem um louco andando aí na rua, aí, está chegando um louco aí. Aí coloquei a Jerusa dentro do carro, dentro da Kombi, e disse: parabéns, mamãe, que emoção. Como foi curtindo, pôs ver a Juliana. Hoje, né? Já estão velhinhos, já tem uma idade, né? Já passou. Então, as coisas vão passando. Mas sabe o que nunca deixou de passar? A fidelidade de Deus. A bondade de Deus, porque nós precisamos investir para a eternidade. Investir para a eternidade é honrar a palavra de Deus na nossa caminhada. É buscar a Deus literalmente o primeiro lugar, é honrar o Senhor, porque a esperança do sábio se fundamenta na palavra, o tolo se fundamenta na própria sabedoria. Mas a esperança do sábio se fundamenta na palavra, o sábio procura aprender, desejar praticar a Bíblia. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, tudo tem um tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Só que tem algo que não tem ali. É tempo de desistir. Porque a nossa vida precisa estar constante na palavra de Deus para a gente não desanimar. E nós precisamos investir para a eternidade. A segunda lição, a esperança do sábio é fortalecida pela graça de Deus. Porque a esperança que não decepciona, ela nasce e sustenta pela palavra de Deus. Ela se fundamenta na palavra de Deus, porque essa esperança é tanto fruto da palavra de Deus, como também é fortalecido pela graça de Deus, pela manifestação grandiosa de Deus. Porque a graça de Deus ilumina a mente e o coração, fazendo-nos enxergar a fragilidade das coisas nas quais costumamos nos agarrar para nos manter em pé. E diante de tantas informações,
mediante a tanto caos, a graça de Deus tem nos sustentado. A graça de Deus tem nos fortalecido. A graça de Deus, ela incendeia a mente e o coração, alegrando-nos com a realidade da salvação que temos em Jesus Cristo. Fomos comprados por um alto, sublime preço, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Isso é que nos basta. É isso que traz uma esperança desde agora e para a eternidade. A maior riqueza nesse mundo não são o ouro, a prata, as joias, a casa, as mansões, porque isso tudo vai ficar. Eu ainda não vi nenhum caixão com gavetas. Rogerinho aí bate recorde inteiro, já viu um de... Não tem. Não tem. Porque a Bíblia diz, o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Que coisa maravilhosa a gente reconhecer que a nossa esperança está em Deus. E somos fortalecidos pela graça de Deus. E fomos comprados por um alto e sublime preço. Mas em terceiro e último lugar, a esperança do sábio está focada na glória de Deus. O que tenho, o que sou, é para a glória de Deus. Se alcançamos, se o Senhor nos deu a oportunidade de desenvolver, de adquirir alguma coisa, que seja para a glória de Deus. Que seja para com que o nome do Senhor seja glorificado, porque viver com o foco certo faz toda a diferença. Olhar na direção certa nos livra de acidentes fatais. Assim é que o sábio foca a sua vida não em si mesmo, ou na glória passageira dos homens, mas na glória eterna de Deus. A partir do versículo 11 até o versículo 20, você vai ver isso. Você vai perceber o quanto o tolo vive para a glória dos homens. Eles são sustentados pela admiração que arrancam dos outros, o temor de homens, verso 13 e 17. A sua ambição é governar sobre as pessoas, querem ser servidos. Versículo 14, seu sonho é o luxo, o amor, o que não percebe, porém, é que estão sendo conduzidos, pastoreados pela morte, a qual o texto diz, pelas ovelhas, são como ovelhas a caminho do matadouro, o destino final é a morte. Ao se apresentar diante de Deus, você não vai se apresentar, Senhor, tive muitas coisas, muitas casas, muitos diplomas, o Senhor não sabe, aliás, o Senhor sabe, o Senhor é onisciente, o Senhor viu as noites que eu passei estudando, o Senhor viu o quanto eu trabalhei, olha, é tão coisa, até domingo eu trabalhei, isso não vai convencer a Deus para você entrar no céu, não é pelo que você tem, é pelo que você é. E o que é que nós somos? Pecadores, estamos afastados da glória de Deus, não somos mais eternos, nosso tempo vai passar, mas a glória de Deus, manifestada através de Jesus, nos dar a vida eterna, somente em Cristo Jesus. Estou aqui na igreja há 16 anos, mais 3 anos e 9 meses, não sei quando o Senhor vai me chamar, ou sei lá, Ele é Deus. E daqui a 20 anos alguém fala assim, pastor Marcelo, quem? Pastor Marcelo, lembra? Já ouvi falar, eu só sei que ele era bonito, mas eu não lembro mais de nada. Não vai nem lembrar da minha beleza. Porque passam. Tudo passa. A marca que eu quero deixar, que eu tenho lutado, perseverado, é que a glória de Deus se manifeste através da minha vida. Porque eu sei que o meu Redentor vive. O sábio, apesar que sabe também que vai morrer, e viver para ele não são as vantagens de suas riquezas, nem o luxo de suas posses, e muito menos louvor da glória dos homens. Para o sábio, viver a glória de Deus em Cristo, porque logo morrer é lucro, pois ao morrer, Deus o toma para si mesmo, livrando do poder da sepultura. A esperança do sábio está focada na glória de Deus. Tenho vivido para a glória de Deus.
O sábio espera com fé pelo dia em que passará a participar plenamente da glória eterna de Deus. Queridos, comece desde agora. Creio que desde o momento que você entregou a vida a Jesus, desde o momento que Ele tornou o seu Senhor, o seu Salvador, você já tem se preparado para a eternidade. Deus nos dá o privilégio de adquirir algumas coisas. Deus nos dá o privilégio de ter algumas coisas no nosso nome. Mas a maior riqueza é ter o nosso nome escrito no livro da vida, para todo sempre. Onde está a sua esperança? Onde você coloca a sua esperança? Não seja tolo. Não viva para a glória dos homens. Não viva apenas para esta vida. Este salmo ele nos recorda sobre o rico e Lázaro, lá em Lucas 18. O que o rico tinha ficou aqui. O mendigo Lázaro foi levado pelos anjos para a presença de Deus. Isto não é um narcótico para nos acostumar à miséria, mas uma lembrança cheia de esperança que não decepciona. Deus não é contra a riqueza, aquele dinheirão que vocês têm lá, aquelas mansões que você tem lá. Creio que você adquiriu para a glória de Deus. Mas quando você vai morrer, quando você partir desse mundo, você não vai levar isso. Mas deixe um legado de uma intimidade profunda com Deus. O sentido da vida, meus amados, não está nas coisas, porque as coisas passam, decepcionam. É a instância última, espiritual. Lembremos das palavras de Jesus ao insensato em Lucas 12, 15, 20 e 21. A esperança do sábio é Jesus Cristo. Para o sábio, a viver é Cristo e o morrer é lucro. Portanto, não confiemos em coisas, mas confiemos no Senhor Jesus de todo o nosso coração. Ele é a razão da nossa vida. Romanos 11, 36, o que diz lá? Um eco, viu? Porque dele, para ele. São todas as coisas. Vamos dizer juntos? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo que tenho, tudo que sou, é para a glória de Deus. Todas as coisas vão passar. Todas as coisas vão passar. Mas a graça de Deus não passa. Quantas pessoas deixam de ser bênção, de servir a Deus, porque procuram tantas coisas. Está certo, precisamos avançar, mas onde está a sua esperança para a eternidade? Talvez se diga, eu já tenho um plano funerário, né? Já está garantido. Não é isso. É a sua alma que tem preparado para quem será.